Graças a paz, irmãos. Bem, irmãos, nesse dia eu tava vendo na internet, uma coisa que tá bem alta é os podcasts. E no podcast chamado Podpah, eu tava vendo um trecho, um corte, e achei muito interessante. Era um dos integrantes do Racionais, que se chama Ice Blue, falando a respeito de um determinado camarada que surgiu na internet, muito na época dos DVD, chamado Guina. Né? Talvez você tenha visto esse DVD, desse testemunho desse homem. E ele se dizia ex-integrante do Racionais e ele ia nas denominações e contava o testemunho, né? Testemunho esses que girava em torno de livramentos de morte, de coisas lá dentro, né? E esses DVD eles circulavam muito naquela época, né? Muitas pessoas compartilhavam e emprestavam esses DVD, mas uma coisa que veio à tona nos últimos anos foi os próprios integrantes do Racionais falar a respeito disso. Como antigamente não tinha muito essa questão da comunicação, da divulgação, que veio a ser bem intensa agora com as mídias sociais, aí veio a verdade a respeito desse camarada, que ele nunca fez parte do grupo de rap, né? Se não o maior grupo do país ou da América Latina, né? Racionais MCs. Diz que ele nunca fez parte desse grupo. E nessa entrevista, a Ice Blue fala que soube uma certa vez, né, que esse Guina, esse camarada via trazer uma palestra, contar seu testemunho, é uma igreja lá do bairro, um bairro lá próximo. Ele disse que nem falou para os outros integrantes, ele só juntou algumas pessoas lá, alguns colegas dele, pegaram dois carros e foram lá. Ele disse que quando chegou no local do evento, disse que a igreja é gigantesca, um evento muito bem preparado, muito bem vestido, com telões, lotado de pessoas. E quando ele chegou lá, ele procurou o responsável, né? E veio uma mulher e ele falou: Olha, esse camarada aí é um charlatão. O que ele vai falar aí nada vai ser verdade. Ele nunca fez parte do nosso grupo. Então eu quero dizer aqui para a senhora que o que vocês estão colocando aí no púlpito de vocês, na plataforma de vocês aí é um falso, né? Alguém que está contando algo que não existiu. E diz que ela apenas disse, não, mas é o seguinte, é porque está muito perto dele pegar o microfone e começar a dar o seu testemunho, a palestrar, a gente não pode impedir, né? E ele começou a ficar indignado, ela foi pedir, não, mas faça o seguinte, não faça nada com ele. Aí ele disse, não, no final eu quero só ter uma conversa com ele. E disse que no fim ele chamou ele para conversar, né? Aí foi apenas perguntou a ele, e aí, você sabe o que você está fazendo? Perguntou ele várias vezes e ele querendo se explicar, você sabe o que você está fazendo? E disse que os outros que andavam com ele quis agredir ele, mas disse que ele não deixou a Ice Blue, né? E ele saiu de lá achando que Guina nunca mais ia fazer isso. Mas ele disse que fez foi aumentar. Ele fez muitas vezes. Contratou segurança, né? Pra andar com ele. Só que o Ice Blue falou um negócio interessante. Um cara, irmão, um cara que é do grupo de rap, né? Ice Blue, ele fez uma observação, a vaidade da igreja. Mesmo ele avisando que tudo aquilo era uma palhaçada, era inventado, ele disse que os momentos ele via, ele assistiu o testemunho dele, ele falando do Mano Brown, ele falando de coisas, disse que quando ele falou dele, coisas que tinham feito, que teve um momento, que aconteceu e aquilo, ele expulsou o demônio em nome de Jesus, ele disse que nada disso aconteceu, esse camarada, eles nunca viram ele na vida. E ele disse, né, que ele ganhou muito dinheiro, esse camarada, com esse falso testemunho. Por quê? Por causa da vaidade da igreja. Eu vi um cantor de rap falando da vaidade da igreja. Que a igreja não se preocupa, por mais que venha gerar um evento, que venha dar milhares de pessoas, eles não estão nem aí se coloca um falso profeta lá para testemunhar. E esse irmão é um exemplo, é uma realidade, sabe? É uma realidade de que muitas denominações criam eventos, chamam pregadores, chamam para dar testemunho, tão somente para dar um bom evento, para arrecadação de dinheiro, de oferta.
né? E eles não estão preocupados com o que vai ser dito, com o que vai ser testemunhado. Existe muito charlatão dando falso testemunho, criando uma coisa na mente dele, sabe? E ainda hoje existe esses ex alguma coisa, ex, isso não quer dizer que todos eles são charlatão, quem sou eu e também eu não sei a verdade, mas que muitos se fingem, né, ex-satanista, ex não sei o que, e na verdade nem é, a maioria é só uma forma deles se infiltrarem no meio da igreja e através dessa ganância que há em muitas denominações eles conseguiram lucrar através disso, né? E isso é vergonhoso, irmão. A gente vê que isso é a falta de zelo que o povo tem com a palavra, que muitos pastores têm com a palavra, onde o testemunho pessoal é algo que tem ocupado o lugar da palavra. Eu nunca consegui entender como que o testemunho pessoal pode ocupar 100% o lugar da palavra. Eu não tenho nada contra um testemunho, você testemunhar de algo que foi superação na sua vida. Creio que isso pode sim servir de ajuda para alguma pessoa, mas para edificação, titularmente falando, somente a palavra. E é isso que tem sido a ruína de muitas denominações. O testemunho, as experiências pessoais, que é isso que é o testemunho, tem ocupado o lugar da palavra. E assim eles têm colocado diversos métodos. Pode prestar atenção que sempre que vai alguém testemunhar, vai ter um evento dessas mega igrejas, eis isso, eis aquilo, a gente vê que dá muitas pessoas. As pessoas têm curiosidade de saber do testemunho de alguém, né? E aonde muitas vezes as pessoas são fingidas, são falsas, onde muitas vezes também elas testemunham, mas estão apenas procurando hype, procurando números, procurando crescer lá dentro, onde muitos deles com o passar do tempo já não estão mais lá, né? Voltam, se contradizem o seu próprio testemunho, como há muitos cantores, muitos artistas, né? Mas claro, né, eu não quero generalizar, existe muitos também que realmente se convertem, realmente fazem a diferença, que também tem um testemunho verdadeiro, mas que infelizmente muitas igrejas, denominações têm valorizado muito mais o testemunho, por mais que seja um falso profeta, por mais que seja uma mentira, um testemunho fake news, do que a genuína palavra de Deus. E essa reportagem do Ice Blue falando do Guinness, você pode procurar na internet. Você coloca lá que vai ter essa reportagem, esse trecho, esse corte ele falando. E existe milhares de vídeos também, né, de falando desse camarada, da onde ele não parou por aí, né? Ice Blue falou que aí foi que ele ganhou força, porque ele viu que ele não deixou os homens, os rapazes que andavam com ele agredir ele, e isso criou força. E ele disse que ele continuou pregando em várias denominações. Só que ele disse que eles deixaram para lá, eles não foram atrás. Eles não foram atrás porque ele disse que dois seguranças não impediam deles fazer nada com ele, mas eles deixaram para lá. Por quê? Porque eles viram que a igreja estava dando apoio. E ele pensou, se eles não estão enxergando isso, nós também não vamos se meter. Só para você ter ideia, irmão, aonde que a igreja brasileira chegou, como é que ela tem sido conhecida como uma igreja sem discernimento. Tá bom? Então esse é meu comentário a respeito dessa entrevista. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.